Salve amigos curiosos, eu sou o Valdir Bernardes do Curiosidades Incríveis e hoje falaremos dos besouros mais fascinantes de todos os tempos. As joaninhas são variedades de muitas espécies. Existem mais de 5.000 espécies diferentes de joaninhas em todo o mundo, e elas vêm em uma variedade de cores e padrões. Longevidade surpreendente. Embora a vida útil típica de uma joaninha seja de cerca de 1 ano, algumas espécies podem viver até 3 anos em condições ideais. Padrões de coloração. As cores brilhantes e os padrões marcantes nas asas das joaninhas servem como um mecanismo de defesa contra predadores, sinalizando que são venenosas ou desagradáveis ao paladar. Alimentação voraz. As joaninhas são predadoras naturais de muitas pragas de jardim, como pulgões e ácaros. Uma joaninha adulta pode consumir até 5.000 pulgões em sua vida útil voadores hábeis. Apesar de seu tamanho pequeno, algumas espécies de joaninhas podem voar a uma velocidade de até 37 km/h. Camuflagem. As larvas de joaninha muitas vezes se parecem com pequenos crocodilos, com corpos espinhosos e listras amarelas ou laranjas brilhantes para afastar os predadores. Hibernação agrupada. Durante o inverno, algumas espécies de joaninhas se reúnem em grandes grupos para hibernar, buscando proteção contra o frio. Bom presságio cultural. Em muitas culturas ao redor do mundo, as joaninhas são vistas como símbolos de boa sorte e fortuna. Variedade de nomes. Além de joaninha, esses insetos são conhecidos por vários outros nomes em diferentes partes do mundo, como vaquinha em algumas regiões do Brasil e coccinelle em francês. Substâncias químicas de defesa. Algumas espécies de joaninhas liberam uma substância química fedorenta e desagradável quando se sentem ameaçadas, que pode ser tóxica para predadores. Mimetismo. Algumas espécies de besouros, como os membros da família Epilacinae, mimetizam a aparência de joaninhas, embora sejam herbívoros e se alimentem de plantas. Importância cultural. As joaninhas têm sido frequentemente representadas na arte e literatura ao longo da história, simbolizando desde a inocência até o amor e a proteção. Essas são apenas algumas curiosidades sobre as joaninhas que podem não ser amplamente conhecidas, e certamente há muito mais para aprender sobre esses adoráveis e úteis insetos. Padrão de pontos. O número de pontos em uma joaninha pode variar de acordo com a espécie e a idade. Alguns têm apenas alguns pontos, enquanto outros têm mais de uma dúzia. Higiene pessoal. As joaninhas são conhecidas por serem bastante limpas. Elas frequentemente lavam suas antenas e pernas, passando-as pelos olhos. Resistência a predadores. Além de sua coloração de advertência, algumas joaninhas têm a capacidade de se contrair, liberando uma gota de sangue amarelo alaranjado tóxico pela articulação do joelho quando ameaçadas. Ecoamigáveis. Como predadores naturais, as joaninhas são uma forma eficaz e natural de controle de pragas em jardins e cultivos, reduzindo assim a necessidade de pesticidas químicos. Padroeiras de agricultura. Devido à sua dieta de pragas, as joaninhas são consideradas aliadas valiosas na agricultura orgânica, ajudando os agricultores a manter suas plantações saudáveis de forma sustentável. Hibernação em materiais de construção. Em áreas urbanas, as joaninhas podem hibernar em edifícios, especialmente em locais quentes e protegidos, como dentro de paredes ou sótãos. Fertilizante natural. O excremento das joaninhas, chamado de melada, é rico em nutrientes e é considerado um excelente fertilizante natural para as plantas. Inspiração para a tecnologia. Os cientistas estudaram as asas das joaninhas devido à sua estrutura única e eficaz para desenvolver materiais e tecnologias que podem ser aplicados em robótica e design de superfícies repelentes à água. Distribuição global. As joaninhas são encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida, adaptando-se a uma variedade de habitats, desde florestas até desertos e até mesmo áreas urbanas. Comportamento de acasalamento. Algumas espécies de joaninhas exibem comportamentos de acasalamento interessantes, como lutas entre machos por fêmeas e até mesmo rituais de corte complexos. Sobrevivência em climas extremos. Algumas espécies de joaninhas são encontradas em ambientes extremos, como montanhas altas e desertos áridos, demonstrando sua capacidade de adaptação a uma variedade de condições climáticas. Essas são apenas mais algumas curiosidades sobre as joaninhas, destacando sua diversidade, comportamento e importância em diferentes ecossistemas ao redor do mundo. Capacidade de voo direcional. As joaninhas têm a capacidade de controlar seu voo de forma excepcionalmente precisa, permitindo-lhes encontrar rapidamente fontes de alimento e escapar de predadores. Estratégia de defesa com som.
quando ameaçadas, algumas espécies de joaninhas podem fazer um som de sibilo raspando suas asas contra o corpo, o que pode assustar predadores. Voracidade das larvas. As larvas de joaninha são tão vorazes quanto os adultos e podem consumir grandes quantidades de presas, ajudando a regular populações de insetos prejudiciais em uma área. Relação com formigas. Algumas espécies de joaninhas desenvolveram associações simbióticas com formigas. Elas secretam substâncias açucaradas pelas articulações das pernas, que são coletadas pelas formigas em troca de proteção. Adaptação ao clima urbano. Apesar dos desafios encontrados em ambientes urbanos, como a falta de habitat natural, poluição e uso extensivo de pesticidas, algumas espécies de joaninhas conseguiram se adaptar e prosperar nessas condições. Variação de tamanho. As joaninhas variam muito em tamanho, desde espécies microscópicas até outras que podem ter mais de 1 centímetro de comprimento. Ciclo de vida completo. O ciclo de vida das joaninhas inclui estágios de ovo, larva, pupa e adulto. Dependendo da espécie e das condições ambientais, esse ciclo pode durar de algumas semanas a vários meses. Comunicação química. As joaninhas usam feromoníos para se comunicar, tanto para atrair parceiros reprodutores quanto para marcar território ou indicar fontes de alimento. Adaptações para o inverno. Em climas frios, as joaninhas encontram abrigos para passar o inverno, como folhas caídas, cascas de árvores ou até mesmo dentro de casas. Papel na polinização. Enquanto as joaninhas são principalmente predadoras, algumas espécies também se alimentam de pólen e néctar, desempenhando um papel modesto, mas importante, na polinização de plantas. Essas são mais algumas curiosidades sobre as joaninhas, destacando sua diversidade, comportamento e adaptações únicas. Capacidade de mudança de cor. Algumas espécies de joaninhas podem mudar de cor ao longo de suas vidas. Por exemplo, uma joaninha recém-nascida pode ter uma cor mais clara que se torna mais escura à medida que ela envelhece. Sistema imunológico eficiente. As joaninhas têm um sistema imunológico bastante robusto que lhes permite resistir a várias doenças e infecções, contribuindo para sua longevidade. Comunicação vibratória. Além de feromoníos, as joaninhas também usam vibrações corporais para se comunicar com outros membros de sua espécie, especialmente durante o acasalamento. Migrações em massa. Em algumas regiões, como na América do Norte, as joaninhas podem participar de migrações em massa, onde grandes grupos desses insetos se deslocam em busca de melhores condições de vida. Sensibilidade ao clima. As populações de joaninhas podem ser sensíveis a mudanças climáticas e variações na temperatura, afetando sua distribuição geográfica e abundância em diferentes áreas. Capacidade de fingir a morte. Quando se sentem ameaçadas, algumas espécies de joaninhas podem fingir a morte, ficando imóveis no chão por um tempo para evitar serem capturadas por predadores. Adaptações para a captura de presas. As mandíbulas das larvas de joaninha são adaptadas para segurar suas presas, muitas vezes apresentando estruturas afiadas ou dentes que ajudam na captura e alimentação. Longevidade das larvas. O estágio larval das joaninhas pode durar várias semanas a meses, durante os quais elas se alimentam ativamente e passam por várias mudas antes de se transformarem em adultos. Variação de habitat. As joaninhas podem ser encontradas em uma ampla variedade de habitats, incluindo florestas, campos agrícolas, pradarias, desertos e até mesmo áreas urbanas. Papel na cadeia alimentar. Como predadores de pragas, as joaninhas desempenham um papel importante na regulação populacional de insetos prejudiciais, ajudando a manter o equilíbrio nos ecossistemas. Essas são mais algumas curiosidades sobre as joaninhas, destacando sua diversidade, comportamento e importância ecológica. Reciclagem de nutrientes. Após a morte, os corpos das joaninhas são decompostos por micro-organismos do solo, liberando nutrientes essenciais que são reciclados de volta ao ambiente. Atração por luz. Algumas espécies de joaninhas são atraídas pela luz artificial durante a noite, o que pode resultar em grandes aglomerações ao redor de fontes de luz, como lâmpadas exteriores. Variação de padrões de voo. As joaninhas podem exibir diferentes padrões de voo, desde voos diretos em linha reta até voos erráticos e zigue-zagueantes, dependendo de sua busca por alimento ou de como estão evitando predadores. Utilização de feromoníos para localização de parceiros. Os machos de algumas espécies de joaninhas usam feromoníos para localizar fêmeas durante a época de acasalamento, emitindo sinais químicos que são detectados a grandes distâncias.
Tolerância ao ambiente urbano. Algumas espécies de joaninhas demonstraram uma notável capacidade de se adaptar a ambientes urbanos perturbados, encontrando abrigo em jardins domésticos, parques e até mesmo em canteiros de flores nas ruas. Comunicação por tocar antenas. As joaninhas podem se comunicar tocando suas antenas umas nas outras, transmitindo sinais táteis que podem ser importantes para a interação social e o reconhecimento de parceiros. Simbolismo cultural na medicina tradicional. Em algumas culturas tradicionais, como a medicina chinesa, a joaninha é considerada um símbolo de sorte e também é usada em várias preparações medicinais para tratar uma variedade de condições de saúde. Diferenças de comportamento entre espécies. Embora muitas joaninhas sejam predadoras, algumas espécies têm comportamentos alimentares diferentes, como se alimentar de fungos, plantas ou até mesmo outras joaninhas. Contribuição para a ciência. As joaninhas são frequentemente estudadas por cientistas como modelos de pesquisa em ecologia, comportamento animal, biologia evolutiva e controle biológico de pragas, proporcionando insights valiosos para diversas áreas da ciência. Variação de tamanho e forma das larvas. As larvas de joaninha podem variar muito em tamanho, forma e coloração, dependendo da espécie e do estágio de desenvolvimento, o que reflete suas adaptações para diferentes ambientes e estratégias alimentares. Espero que estas curiosidades adicionais sobre as joaninhas tenham sido interessantes. Se você tiver mais perguntas ou quiser saber mais sobre qualquer assunto, não hesite em perguntar. Relação com fungos simbióticos. Algumas espécies de joaninhas mantêm uma relação simbiótica com fungos em seus corpos, que podem ajudar na digestão de alimentos ou fornecer proteção contra patógenos. Variedade de dieta. Enquanto a maioria das joaninhas é predadora de insetos, algumas espécies são vegetarianas e se alimentam de fungos, pólen ou néctar, demonstrando uma ampla diversidade na dieta desses insetos. Variedade de dieta. Enquanto a maioria das joaninhas é predadora de insetos, algumas espécies são vegetarianas e se alimentam de fungos, pólen ou néctar, demonstrando uma ampla diversidade na dieta desses insetos. Longevidade do estágio de pupa. O estágio de pupa das joaninhas pode durar de alguns dias a várias semanas, durante os quais ocorrem transformações internas significativas antes que o inseto emerga como um adulto completamente formado. Adaptações ao clima frio. Em regiões de clima frio, algumas espécies de joaninhas produzem substâncias químicas antitransformação, que evitam que suas células se congelem durante a hibernação, permitindo-lhes sobreviver a condições extremas de temperatura. Interações com outros insetos. Além de predar insetos prejudiciais, as joaninhas também podem interagir com outros insetos de maneiras complexas, como competir por recursos alimentares ou estabelecer relações de mutualismo com formigas. Efeito de mimetismo batesiano. Algumas espécies de joaninhas imitam a aparência de outras espécies que são tóxicas ou desagradáveis para os predadores, um fenômeno conhecido como mimetismo batesiano, que ajuda a protegê-las contra ataques. Comportamento de agregação. Durante certas épocas do ano, as joaninhas podem se reunir em grandes grupos para acasalar, hibernar ou buscar abrigo, formando agregações que podem conter milhares de indivíduos. Evolução de cores aversivas. As cores brilhantes e padrões marcantes das joaninhas não são apenas esteticamente atraentes, mas também podem servir como advertências visuais para predadores, indicando sua toxicidade ou desagradabilidade. Padrões de migração. Algumas espécies de joaninhas realizam migrações sazonais, viajando grandes distâncias em busca de condições climáticas ideais, recursos alimentares ou locais de reprodução adequados. Pesquisa de comportamento. O estudo do comportamento das joaninhas tem contribuído para nosso entendimento de tópicos como ecologia comportamental, seleção sexual, competição por recursos e estratégias de sobrevivência em ambientes variados. Espero que essas curiosidades adicionais sobre as joaninhas tenham sido interessantes. Se você tiver mais perguntas ou quiser explorar algum tópico específico, fique à vontade para perguntar. Gostou? Inscreva-se no canal Curiosidades Incríveis e até a próxima!